Hoje eu abro a página de um livro muito especial. Inclusive, falar em livro, teve um livro que eu conheci através dele, na verdade, dois, né, que é O Futuro do Varejo. Ou seja, meu convidado hoje é uma pessoa que fez história, que faz parte da história de Brasília, de empreendedores no varejo, e hoje está até na construção, porque ele não para. É uma máquina, é um vulcão, e o nome da empresa é justamente esse, Vulcão da Borracha. Wagner, obrigada, muito obrigada. É uma honra mesmo estar recebendo alguém que esteve na W3 e esteve preocupado em revitalizar, onde ali foi nosso primeiro shopping, não é isso? Foi, no início. Primeiro, obrigado, Carol, pelo convite. Obrigado à Casa das Pontes, aí, mais uma vez aí, visitando o estúdio de vocês, cada dia mais bonito, né, mais bem decorado aqui, com esses livros aqui atrás. É uma honra estar aqui mais uma vez para a gente poder bater um papo bem frutífero. Vamos. Eu fiquei muito feliz, estava gritando aos quatro cantos, porque eu acredito que a gente precisa valorizar, né, quem começou, as pessoas pioneiras. Né? Você vem de uma família de... Você vai poder contar para a gente, o seu avô, o seu pai, você, o seu filho continua, fez parte das decisões do varejo, que participar, né, da CDL e toda essa história. Eu tive a oportunidade de conhecer a história inteira, pelo menos dos últimos 4 anos, que inclusive ele cresce exponencialmente. Os locais que ele vai, ele estava me contando aqui agora que saiu de quantas suítes para 42? Não, comecei com 4. Essa parte do turismo rural é uma casa era com 4, uma casa simples, agora vai para 12. Olha só, gente, olha só, é muita gente. É muito crescimento, na verdade, mas vou deixar ele contar a história, porque tem muita história para contar, e para mim é muito importante e gratificante poder valorizar quem começou, né? E não só isso, você se importou em valorizar tantas outras pessoas também que começaram. Bem-vindo, comece contando aí a sua história. Minha primeira de tantas, né, quando você olha para trás, qual é a primeira lembrança que te conecta com o desejo de empreender? Eu sempre gostei de primeiro ganhar dinheiro. Então, eu tinha 8 anos, aí eu pedi para minha mãe, na época não tinha condição de pagar um curso de inglês. E quem que fazia curso de inglês na década de 70? 1969, 70? Ninguém. Aí apareceu um cursinho, aí eu falei, mãe, com 8 anos, eu quero fazer inglês. Aí ela, mas não tem condição de pagar. Aí ela foi atrás do meu avô, né? Mas não, pode fazer que eu vou pagar. Então, fiz 2 anos lá em Taguatinga, esse curso de inglês. Aí eu tinha 8 e os alunos eram todos de 15, 20, 30 anos de idade. Então, eu comecei assim. E depois, com a vontade de ganhar dinheiro, eu fui vender jornal nos postos de gasolina, junto com meus irmãos, principalmente fim de semana, a hora que a gente ganhava dinheiro. E na época não tinha violência, não tinha esse problema que a gente tem hoje dos pais deixarem os filhos sair. A gente saía no escuro, com 8 anos, os 9, meu irmão com 7, o outro com 6, 7 anos. Eu saía de madrugada para ir na banca pegar os jornais e ir para os postos de gasolina lá no centro de Taguatinga. Era o Neném Chopp ainda? Era, lá no Nenense. Inclusive, até teve na minha empresa ontem comprando um carrinho de cortar grama, coincidentemente, o Ricardo. Olha, que O legal. irmão do Ricardo. Ele ainda é o Então, proprietário? estação do Neném Chopp e Neném Posto de Gasolina, né? Que legal. E aí dali eu catei papel, catei ferro velho, ia para o campo de futebol vender laranjinha, era no centro da Taguatinga, naqueles campos onde era o Pistão. Antigamente, o Pistão Sul ali era só campo de futebol, de terra. E aí a gente aproveitava, pegava a laranjinha, uma caixa de 20 quilos, e tinha que atravessar quase Taguatinga toda para poder ir lá vender sacolé, vender a laranjinha, din-din. E aí era eu mais os 2 irmãos, né? Mandava um irmão para lá, outro irmão para cá, eu ficava no meio, organizando com a caixa maior. Então é assim, eu sempre gostei. Sempre. E a sorte que eu tive o pai e mãe que deixaram a gente fazer isso. Porque tem mãe e pai que não deixam. Não é que eu não precisava, eu gostava. Eu não precisava de ganhar aquele dinheiro para poder comer, para poder ter a minha vida, a escola.
mas a condição nossa de uma classe média baixa não tinha condição de ter alguns objetos, porque a gente queria brinquedos, essas coisas, não tinha. A gente tinha um brinquedo para 3, né? E olhe lá quando era. Refrigerante era um quando tinha aniversário, então era difícil. Aí ajudei, eu com essa ânsia de querer fazer alguma coisa, eu comecei o empreendedorismo nisso, fui crescendo, o meu inglês com 13 anos eu já era fluente, continuei estudando, meu avô até eu formar. Eu formei 3 vezes em inglês, tanto que eu gosto, mas ainda, como eu parei tem muito tempo, a gente perde, mas foi 3 cursos que eu fiz básicos de inglês. Sim, e de onde veio essa vontade? O que você viu? Eu sempre gostei de conhecimento, sempre gostei de aprender, sempre gostei de ver as coisas, de perguntar. Meu avô ficava com a cabeça quente, porque o que é isso? Como é que é isso? Vô, o que é isso? Vô, por que aquilo ali está ali? Por que é isso aqui? Então, meu filho me puxou também, do mesmo jeito. E a gente, com essa ânsia de conhecimento, a gente vai crescendo, vai vendo oportunidades na vida de que você pode ganhar dinheiro, fazer alguma coisa diferente. E aquilo foi fazendo parte da minha personalidade. Eu cheguei para fazer vestibular, não sabia nem o que eu queria. Essa foi um dos pontos muito estratégicos assim na minha vida. Aí no dia lá eu escolhi na hora. Não, o que eu gosto? De terra. O que eu gosto? De fazenda. Então vou fazer agronomia. Aí marquei, fiz engenharia agronômica, fui ser pesquisador, eu já tinha 2 trabalhos publicados antes de formar, eu já tinha na área científica de doença de planta, na fitopatologia. Então eu estudava vírus que causavam doença em plantas. Então, virologia dentro da fitopatologia, virologia vegetal, Uau. Vírus vegetal. Então, a gente fui estagiário na Embrapa, 4 anos, dentro praticamente meu curso de graduação todo, de 5 anos, eu fiz em 4,5, mas eu passei 4 dentro da Embrapa, fui bolsista do CAPES, né, que era só para pessoas que fazem mestrado, eu consegui na minha graduação, fui bolsista do CNPq, então, tudo nessa parte de pesquisa científica. Ia fazer mestrado, todos meus amigos fizeram mestrado e doutorado. Aí eu parei um dia e falei, pô, eu não sei se é isso que eu vou querer, ficar dentro do laboratório, porque eu ficava com produto cancerígeno, às vezes você esquecia, puxava com a pipeta lá, soprava, aquilo vinha para dentro do seu pulmão, eu falei, nossa, isso aqui um dia vai dar problema. Eu ficava dentro, liquidificando o produto com mercaptoetanol, as coisas mais cancerígenas que tem. Eu falei, eu vou dar um tempo, não vou querer seguir essa carreira, não. Eu quero ganhar dinheiro. Quantos anos? Hã? Quantos anos nessa época você tinha? 22. Uau. Eu formei com 22. Aí eu falei, não, eu não vou querer fazer mestrado, eu dei doutorado, eu vou para... Eu comecei a fazer economia rural, aí parei, fazia italiano, fazia espanhol, aí desisti também, mudei, falei, não, eu acabei de formar, falei, não, vou ser representante. Não tinha emprego, antigamente todo mundo só tinha emprego se tinha o QI, chama quem indica. Uhum. Como eu não tinha QI, não tinha ninguém, na época ainda dos militares, eu não tinha ninguém de conhecimento para poder me indicar, eu fui para São Paulo, passei lá um tempo em São Paulo procurando representantes para Brasília, aí arrumei umas 4, 5 representadas, montei meu escritóriozinho lá em Taguatinga, de representação comercial, vendia ração para pássaros, nada a ver, componente eletrônico para carro, eu vendia peça para polir mármore. Então, foi assim durante um ano. Aí ganhava um dinheirinho, pelo menos, para me sustentar. Eu nunca gostei de pedir dinheiro para pai e mãe. Você não era casado ainda nessa época? Não, eu casei com 31 anos. Eu tinha 22. Eu nunca pedi dinheiro para pai e mãe. Assim, eu sempre tinha meu dinheiro, porque na faculdade eu não tinha dinheiro nenhum. Então, mas eu tinha a bolsa do Embrapa, eu tinha a bolsa do CNPq, então eu tinha a condição de me manter sem pedir dinheiro para pai e mãe. Então, foi assim, foi juntando dinheiro, meu cofrinho da Caixa Econômica, quem lembra aí do cofrinho de alumínio da Caixa Econômica, era um foguetinho. Aí você botava o dinheiro ali, ia botando moeda e dinheiro. E aí eu abri a poupança com 10 anos, a gente tinha poupança na Caixa. Aquele dinheiro, quando eu terminei a faculdade, eu tinha dinheiro para comprar uma moto. Eu queria um carro, mas eu não tinha, eu comprei uma moto usada. Aí eu andei com essa moto usada um ano, vi que era muito perigoso.
Falei, não, vou comprar um carro. Aí vendi ela, comprei um Fiat 147 usado, velhinho. Aí andei com esse Fiat algum tempo, até vendi, fiquei sem carro, andava na de Kombi, a Kombi de entrega. Eu fazia as entregas da loja. Aí eu entrei. Quando eu terminei a faculdade, fiquei um ano de representante, depois eu fui para a empresa que a gente criou. Quando eu fui ser representante, eu também montamos uma filial da loja do meu pai. A loja do meu pai era uma lojinha pequenininha no centro de Taguatinga, e a gente abriu uma primeira loja na Asa Norte, na 705 Norte. Quando nós conversamos da outra vez, eu pensava que eu não sabia que a primeira Vulcão da Borracha tinha sido em Taguatinga. A primeira foi em Taguatinga, QNA5 em Taguatinga. Depois a gente mudou para o centro, que é a loja do centro ali, onde hoje é o Cicobi, bem no centro de Taguatinga. Ficou lá até 1997. Lá não tinha mais estacionamento, a gente mudou para o Pistão Sul. Mas aí, concomitantemente, eu trabalhava como representante e trabalhava na loja com mais meus 2 irmãos e um funcionário. Aí a gente foi crescendo e eu veio Plano Cruzado, eu fui para Taguatinga, abandonei. O movimento com o Plano Cruzado foi muito grande, porque congelou os preços. Como eu tinha uma tabela de preço muito alta, então eu fiquei com aquela tabela de preço. Eu não tinha problema de comprar mercadoria dos outros. Porque muita gente deixou de vender porque eu não podia vender mais caro que tinha do preço anterior. Mas olha... Aí, como a minha tabela era muito grande, a inflação era muito grande, eu fiz uma tabela com 200% para cima. Ia dando desconto, quando a inflação era diária, 1% a 2% por dia. Como o meu preço era lá em cima e congelou tudo, eu fiquei com a tabela lá em cima e eu comprava de todos os concorrentes. Não tinha mercadoria, mas os concorrentes tinham. Eu aproveitava e comprava deles porque eu tinha condição de vender. E foi assim que a gente começou. Eu comprando, não tinha em São Paulo, mas tinha no meu concorrente. Tinha na praça. Então eu comprava tudo, até pedaço de borracha. Eu comprava de tudo, porque não tinha mercadoria e tinha gente que queria comprar alguma coisa. Aí foi assim que a gente foi crescendo, foi montando, foi aumentando, foi estocando, foi crescendo, foi melhorando a loja da Asa Norte. Aí depois abrimos na Asa Sul, abrimos na Ceilândia, abrimos no Taguatinga Norte, fizemos depósito, abrimos e fizemos do CIA. Né? Meu pai tinha um lote sendo... Eu fui fazer uma entrega no CIA de uma mangueira para uma oficina. Aí eu vi um lote lá que quadra 5C. Eu falei, poxa, vi na Terra Cap um lote oferecendo a quadra 5C. Eu falei, mas eu conheço lá, eu fui entregar lá um lote, uma área bonita, boa, grande. Aí falei para o meu pai, vai, vamos ver isso aí. Então, fomos lá, demos o lance e tiramos o lote. Me deu dificuldade para pagar esse lote. Meu pai querendo vender, que não ia conseguir pagar, porque tinha que construir. Mas a gente foi. Em 89 a gente abriu a loja do CIA. Quando abriu a loja do CIA, a empresa cresceu bem, ficou 2, 4 anos assim, e a gente, com quase 90 funcionários, 100 funcionários na época, vendendo muito bem, tinha caminhões entregando. Então foi uma época muito boa. Mas os percalços da vida, que são as coisas... Vamos fazer uma questão de antecipação de ICMS, porque o advogado veio e falou para você que você vai conseguir, está errado. Esse foi o primeiro erro da minha vida, de poder acompanhar o palpite e a oferta de algumas pessoas que têm que vender as coisas assim, que tributariamente fáceis, que você entra no corredor da morte lenta. Infelizmente, não foi só eu, foi 80% a 90% das grandes empresas de Brasília. Todas as grandes empresas de Brasília entraram nessa. Poucos sobreviveram. Pode contar, acho que não dá na palma da mão hoje, das grandes empresas que estão hoje, ainda continuam, a maioria fechou, foi vendida, mas poucas ficaram hoje atuando hoje. Porque a gente entrou naquilo, aquilo atrapalhou demais a empresa, que descapitalizou, aí nós tivemos que pagar aquilo, né? E aquilo foi descapitalizando a empresa, descapitalizando, então é um ponto que a gente praticamente quebrou. Quebrou em 98, 99, foi um período dificílimo, mas a gente recomeçou de novo. Quebrou, entre aspas, a gente fica devendo fornecedor e imposto. O que eu fiz? Parcelei tudo, paguei os fornecedores, paguei todos os impostos durante 4, 5 anos, pagamos tudo e começamos de novo.
Até em 2003 eu resolvi separar da família, dos meus irmãos. Meu pai já tinha saído da empresa, eu separo dos meus irmãos, cada um foi para o seu ramo, e eu continuei na empresa junto com o meu gerente, Jairo, que hoje é meu sócio. Ele começou engraxando o sapato do meu pai em 1970. Ele foi engraxar o sapato do meu pai chamou ele para trabalhar. Aí ele começou com 15 anos de idade. E trabalha e está comigo até hoje. Hoje é meu sócio, lá em toca a loja Taguatinga, meu sócio em iguais condições. Então, um cara que é meu braço direito, irmão. Que sensacional. E por que motivo você decidiu passar 50%? Né? Porque você falou em iguais condições, então vocês são sócios iguais. É porque, na época, eu estava na situação e ele era muito bom, e eu também tinha a minha parte lá. Falei, não, ele vai ser igual, vamos ser iguais. Não vai ter nada maior. Eu vou entrar com nome, com a estrutura, um pouco da estrutura, ele entra com o conhecimento dele, com o dinheiro que ele tem. Capital intelectual dele. Os dois vão fazer a coisa crescer. E foi desse jeito. Meu avô, em 53, meu avô fundou o Império da Borracha lá em Goiânia em 1953. Ele, em 65, ele já tinha, os funcionários tinham 60% da empresa. Ele passou para os funcionários, e os funcionários, ele morreu com 20, o filho com 20 e os funcionários com 60. Ele achava que os funcionários mereciam, porque ajudou ele a crescer e ser o que ele foi naquela época, né? Eu acho que pode ser que tenha puxei aí. Não, isso, você que está, né, sempre à frente do tempo, que vocês vão perceber que ele é à frente do tempo, já devem ter percebido com o início da história querendo fazer inglês. Mas hoje as empresas que não reconhecem, principalmente essa geração, porque eles pertencem, eles entendem que eles fazem parte. Então, esse negócio de remunerar muito baixo ou não dá a oportunidade deles fazerem parte, de terem cotas, isso, ou seja, seu avô já enxergou isso lá atrás. Por isso que ele cresceu. A empresa dele na década de 60, 70 foi muito boa, foi muito grande, cresceram em Goiânia, foram para Uberlândia, então eles tiveram um crescimento muito bom, até todos ficarem velhos e não tiveram continuidade. Foi o grande problema. E a empresa não houve sucessão. Não teve sucessão e a empresa não tinha... E todos os 4, 6 funcionários que se tornaram sócios foram morrendo, velhos, morrendo, perderam aquele ânimo que você tem quando jovem e desatualizados. E o mundo cada dia vai mudando. Tinha acabado de lançar o celular, inclusive. Nossa. Eu lembro quando eu fui na reunião com eles lá para poder dividir, quando meu avô faleceu, para acertar a parte que era do meu avô, tinha lançado o celular. Eu tinha um celular que era uma fortuna um minuto, então eu fui lá com um aparelho de celular nessa reunião. Então, eles nem imaginavam. Muita gente até achava snob eu ter um aparelho de celular. Você vê o nível de consciência das pessoas. Então, a tecnologia ela faz a disrupção em qualquer coisa. No mundo inteiro. Olha a pandemia que a pandemia trouxe. A pandemia fez uma disrupção enorme de compra pelo e-commerce. A gente era para estar agora no que a gente estava em 2020. Eles anteciparam para 2020 o que era para a gente estar acontecendo agora em termos de e-commerce. Uau! Porque antigamente o avô, o pai mais velho, quem não vai comprar e-commerce? Ninguém queria antes da pandemia. Ele vai na loja, ele quer pegar, ele quer ver. E da casa, quem é que é o cabeça disso? Tecnologia. O filho, o neto, que está lá com o celular e fazendo um negócio, e o avô chega lá, vai ver com facilidade. Como é que é isso aí? Compra para mim, neto, meu netinho. Compra para mim, meu filho. Aí, quando ele recebe aquela caixinha em casa, vê que foi funcionando, ele passou a fazer aquilo também. O que aconteceu com o varejo? O varejo teve mais um concorrente enorme contra o varejo, porque foi o e-commerce. As lojas de rua, os mercadinhos, aquelas coisas sofreram demais, estão sofrendo e vão continuar a sofrer. Vão ter que se adaptar para a nova realidade do varejo. Então, o e-commerce se antecipou, a pandemia se antecipou a essa realidade que aconteceu em 2020 e o mundo mudou demais. A IA agora chegando, então
a tecnologia vai mudar e muito mais forte nos próximos 5 a 10 anos. Porque a inteligência artificial é um negócio muito novo, mas a disrupção é muito maior. Então, empregos serão perdidos, mas serão criados outros, mas serão perdidos. Muita coisa vai passar para IA. Né? Você vê aqui no próprio quem mexe com música, com estúdio, faz uma música em 2 minutos, você faz um filme em 3, 4 minutos. Então, a coisa vai precisar de programador? Não, a IA faz o programa. Então, muitas profissões vão ser extinguidas, mas muitas serão, que a gente nem imagina que serão criadas. Então, o mundo está sofrendo, nos próximos 5 a 10 anos, uma disrupção, uma mudança muito grande na vida das pessoas. Vai acontecer na vida das pessoas, já está começando a acontecer com a IA. E principalmente com IA, vai tudo IA. Vai mudar tudo, tudo. Já tem mudado tanto, né? E para a gente, esse conflito geracional, porque os nossos filhos já nasceram nessa época. A nossa geração Z, de 97 para cá, até 2008, por aí, essa geração Z é o que está hoje comandando a parte de compras e a nova forma de você se portar. Né? Muita gente não quer mais balada, outro está com outro visual, não sabe o que quer. Então, é a geração que está meio perdida. Entra no emprego, sai no outro dia, entra no emprego, 3 meses depois vai embora. Quem é do varejo sofre, que contrata sofre, porque ele não se pega aquele negócio de ser um colaborador, de crescer ali na empresa. Ele quer curtir. Então, a geração ainda está um pouco perdida, né? Essa geração Z. Então, a gente tem que adaptar a nossa atividade para a geração Z. Como é que a gente vai vender para esse pessoal que está aí com essa mentalidade, com essa cabeça? E tem mercado, esse pessoal está fazendo, então vai se mudando. A IA é uma delas. Então, a coisa vai crescendo, vai mudando, o varejo vai se adaptando. Então, a gente vai crescendo, vai tendo mais valor na vida, mais valor a você curtir a sua vida. Então, você dá mais valor a sair para a área rural, mais valor para você viajar. Então, a pessoa está tendo a visão mais ampla daquele mundo dentro de uma cidade pequena. Né? Sim. A pessoa vai ficar, não é só isso que eu quero ver a natureza, curtir um pouco da vida, de bonito que a vida tem. E não só ficar se matando trabalhando. No trabalho. E são pontos importantes e positivos, eu acho que eles vieram para nos mostrar muita coisa e nós temos que flexibilizar se quisermos continuar no mercado e se adaptar, porque quem vence é o mais flexível. Então, como somos nós que precisamos e estamos em minoria, porque muita gente já desistiu, porque não tinha habilidades relacionais. Então, vai ser flexibilizar e crescendo um com o outro para que essa união, né, tenha aí um tempo de vida, porque se ficar só na briga, é a geração mimimi, é a geração que eu acho assim uma falta de respeito enorme. Primeiro porque tudo que vem depois vem melhor. Isso é um fato. E claro que vai ser uma resistência para a gente, porque o horário para a gente é muito importante, cumprir, responsabilidade, comprometimento. Só que daí a gente também colheu inúmeras coisas não positivas. Né? Ontem eu fiz uma reunião de equipe e falei, obrigado pelo que eu estou aprendendo, né, com vocês, mas eu sei do quanto é minha responsabilidade, mas eu preciso me colocar num lugar para que possa ser ouvido. Ou seja, reunião o mais rápido possível. Porque eu estou lidando com pessoas que têm respostas muito rápidas. Exatamente. Não concentra, não vai. Então, vem também de identidades muito mais plásticas, volúveis, né? A gente ainda tinha temor, é pecado, vai acontecer. Então, são muitas coisas a serem avaliadas, só que a gente tem que entender, respeitar, e se tem uma coisa que eles sabem falar é sobre o direito deles. Exatamente. A geração mudou, a gente que é baby boomer, a gente é a geração baby boomer, depois veio os millennials, aí depois vem a geração Z, e outra geração agora estão falando outro nome que eu até esqueci agora, mas a mentalidade da nossa geração era muito
corretinha, certinha, dentro do quadradinho. Então, você tem que ter a capacidade de flexibilizar seu pensamento e sua maneira de tratar com essas pessoas para você entrar naquele mundo e poder ganhar o mercado daquele mundo. Isso que é a nova desafio que o varejista, estou dizendo assim, varejo porque é o meu ramo. Sim. Em qualquer ramo é esse, do médico até o vendedor de picolé. Sim. E quando as coisas estão boas, todo mundo, se você pegar na rua, quando a economia está boa, do vendedor de picolé até o médico, o juiz, a coisa melhora. É impressionante. Eu que estou no balcão, na frente de loja ali, conversando com o vendedor de pastel, de picolé, de tal, você pergunta para ele se a sua loja está bem, ele também está bem. Então, a gente tem que estar preparado para sempre estar com a cabeça aberta para poder enfrentar esses desafios que vêm pela frente. A gente foi lá na frente, na geração atual, mas quais foram os princípios e valores, sem mesmo ensinar, que o seu avô e o seu pai, como empreendedores, te deixaram? Honestidade, você tem que ser uma pessoa honesta, né? Você dá atenção para as pessoas. Isso aí é uma coisa que hoje é muito difícil. Pessoa que, às vezes, entra dentro da loja e a pessoa não dá atenção. É um cliente que está entrando dentro da sua loja, você tem que dar atenção para ele, porque o cara pode estar ali comprando um parafuso, mas ele pode estar comprando depois um trator. Então, tem que dar atenção, ser honesto, ser objetivo, saber falar, saber conhecer o produto que você está vendendo para poder dar as opções para a pessoa. Se você souber conversar e conhecer o produto, você consegue vender. Fácil, fácil, fácil. Pode ser até um produto mais caro que um concorrente, mas você tendo um bom atendimento, você consegue dar a volta, porque ele vai confiar em você. O cliente vai confiar em você e vai voltar lá de novo, porque ele sabe que você vai dar um plus a mais naquela conversa, uma ideia a mais para ele. Então, isso é muito importante. Honestidade, conhecimento do produto, e vários outros fatores são menores, mas não tão importantes, são tão importantes quanto esses. Mas você falou com relação ao cliente e com relação aos colaboradores. Você tem que ter eles que traem para você o seu lucro. Então, você tem que tratar bem. Eu praticamente, em 30 anos, eu tive um processo trabalhista. Uau! Um processo trabalhista. Então, não tenho. Você tem que saber conversar com o funcionário, né? Tem que ser flexível com o funcionário, punir na hora certa, conversar antes de punir. Então, tem que saber conversar. Então, você sabendo, eu não tenho problema. Meus funcionários vão lá me visitar, tem funcionário que é empresário hoje, tem funcionário que é médico, eu tenho caixas que vão lá com o neto, me procurar meu pai, saber do meu pai está vivo até hoje, né? Tem 98 anos, minha mãe tem 90. Então, eles deixaram para aquela geração, e se for contar, deve ter mais de 2.000 colaboradores que passaram pela minha loja. E sempre um aparece lá para me dar um oi, para dizer como é que está. Ver como é que eu estou, se eu lembro dela, se eu li isso, aquilo. Então, é assim. A gente tem que dar atenção e saber conversar com as pessoas. Ele é um ser humano igual você. Tem gente que é cavalo com funcionário. Aí, né, por aí você já vai ter problema. Você tem que saber conversar, saber tratar. Porque a gente tem problema, nós, na nossa família, não tem problema. Que dirá o funcionário? Também tem problema. Às vezes, num dia ele está num dia ruim. Né? Você tem que tratar, saber ser flexível. Eu sempre fui muito flexível com o funcionário, muito. Eles acham que eu sou até demais. Mas tem que saber tocar. Por isso que eu não tenho problema. Não tive problema com funcionário, não tenho. Eu acho que espero não ter. E a flexibilidade é ouvir, compreender. Você tem que cobrar. Você vamos fazer isso, mas depois eu vou querer isso, aquilo. Se não der certo, infelizmente, cara, não vai dar certo. Porque eu sou flexível, você também quer ser... Só venha a nós o vosso reino. Venha a nós também não pode, mas você tem que ajudar da outra forma. Eu dou a mão, mas você tem que me dar a mão também. É uma mão dupla, né? Quando você, de fato, ficou à frente do negócio, talvez nessa vinda do CIA, ou quando você decidiu se separar na sociedade com os seus irmãos, talvez aí tenha sido, de fato, o seu início? Eu comecei de novo. Não, eu realmente comecei de novo em 2003. Você começou de novo. Eu comecei em 2022,
com 1984, quando eu me formei, quando eu fui para a empresa, em 85, Sim. eu comecei minha vida, parou em 89, em 99, 98, quando a empresa entrou em dificuldade. Aí, em 2003, a gente dá um basta na empresa, franquia o uso da marca para os outros, e eu sou um franqueado da minha marca. Foi isso. Aí eu fui para Taguatinga e comecei de novo do zero, com o meu sócio, que é o Jairo. E qual foi o maior desafio prático a partir daí? O desafio é a batalha de vender todo dia. É de você botar o produto certo para aquele cliente que pede, anotar tudo que todas as pessoas que entram na loja eu anotava o que ela queria. Foi assim que era um livro, todo mundo entrava, eu escrevia lá o que for, o que ela queria. Aí você passava no final do mês, o que tem aqui? E repetido, falei, então isso aqui é bom, vamos pedir. Aí começava a pedir. Tudo que procurava eu colocava. Ah, deu certo, não deu. Uns dava, outros não. Aí você para, você tira, vende barato e vai colocando. Eu tinha 2.000 itens, eu fui para 24.000 itens. Desse jeito. De 2.000 para 24.000 itens em 6 anos, 7 anos. Caramba. Aí a gente vai mudando. E aí você vai adaptando o mercado, porque o mercado vai mudando. Né? Aí acabou acessório para carro e alarme para carro. O que aconteceu? Eu tive que fechar essa área. Por quê? Os carros agora já vêm com alarme, já vêm com tudo. Trava, com vidro. Para que eu vou ficar lá instalando? Aí eu fui, vamos cortar isso e entrei na área de ferramentas. Eu sempre gostei de ferramentas. Começamos com, gente, um pedidinho de uma folha de ferramentas. Meu sócio falou, não, será que vai dar certo? Não, vai, vamos lá. E aí hoje foi, comprando. Aí entramos na área de máquinas, né, de motor. Eu tenho um exaustor? Não. Soprador? Não. Tenho soprador Roçadeira? de lá também. Não, o que pinta. A pistola? Não, a pistola. Compressor. Eu estou com exaustor porque eu fiz a entrevista hoje com quem trabalha com exaustor e eu tenho um compressor de lá. Pois é, compressor e hoje máquinas, e cortador de grama, motosserra, soprador, parte de jardinagem. Hoje então, o que está acontecendo? Hoje a combustão, usa gasolina, diesel, muitas máquinas. Mas está vendo a leva agora nova é de bateria. Então, já estão mudando, daqui mais uns 10 anos, talvez já não tem mais nada a combustão. Vai ser tudo a bateria. Então, a gente tem que preparar para o futuro, que vai ser o compressor a bateria, a roçadeira a bateria, já a motosserra a bateria. Então, é só bateria. Não vai ter mais combustão. E a gente tem assistência técnica, que é a empresa do meu filho, que dá assistência técnica de maquinário em combustão. Então, ele faz essa assistência técnica. Mas ele, quando pensou nisso, ele já tinha antevisto esse futuro? Não, ele falou, pai, tu tem a hora, eu estou nesse ramo, eu sei que daqui mais uns anos não vai ter mais. Até lá eu já me preparei para o outro. Legal. Você vê como é que eles são rápidos, né? Ele falou, deixa ficar bom até a hora que der. A hora que der, a gente vai mudar para o novo ramo que vai vir pela frente, que é o ramo de bateria. Porque vai ser tudo bateria, você não vai ter mais gerador em casa, gerador a gasolina, vai ser tudo gerador a bateria, com a placa solar pequenininha, desmontável, você abre a placa solar, carrega a bateria, você leva para onde você quiser. O gerador funciona na sua casa com geladeira, tudo, durante um dia. Aí vê o sol, você carrega mais, no outro dia você não vai precisar de ter motor, gasolina, essas diesel para ligar motor, essas coisas. A não ser se for uma coisa muito grande. Só com você, a Vulcão da Borracha hoje já tem... 42 anos. Para uma empresa continuar vivendo, né, sobrevivendo ou vivendo, porque sobreviver é diferente de viver, e com esse mercado que cada vez se torna cada vez mais competitivo. Qual é o diferencial? Você tem que ser flexível, e você tem que inovar, e você tem que ter a planilha de custo na sua mão. São 3 coisas. A planilha, que entra é maior do quando você que entra de dinheiro é menor do que sai, você está tendo problema. Então você tem que puxar aquele valor que está aqui, você tem que puxar para cá. O que sai sempre tem que estar aqui, ó. E o que entra sempre tem que estar aqui para ter um lucro. Aqui é seu lucro. E tem que ter tudo. Não adianta você fazer uma planilha da loja. Se você gasta
gasta do seu carro, gasta na sua casa e está tirando dinheiro da sua loja, você no final, você tem que computar tudo aqui. Ó. Sua loja, às vezes ela é lucrativa, mas seu gasto pessoal é maior, alto. Ele passa. Então, seu gasto, então está errado alguma coisa. Então, seu gasto pessoal tem que ser abaixo ou ter outra atividade para te remunerar fora da sua empresa. Aí você vai ter, a sua empresa realmente vai ter o lucro. Às vezes a pessoa vende a empresa lucrativa sem saber. Ah, essa empresa só me dá prejuízo. Mas o prejuízo dele é na casa dele, o custo da família dele, que suga o dinheiro da sua empresa e faz com que ela entre em dificuldades. Então, essa é a primeira coisa. Planilha, você ser flexível e ser inovador, todo dia. Honesto com o cliente, a honestidade, essa coisa é normal, tem que ser. Né? Wagner, eu te conheci, tive a oportunidade de te conhecer na CDL e também tive a honra de fazer, né, de escrever em 10 minutos, 4 anos de mandato e com milhares de coisas que ele fez. Né? Eu queria que você explicasse um pouco para a audiência, porque tem muita gente que não conhece a CDL, o que é, quando você entrou, esse impacto na política e nas decisões que você tem para os empresários e os empreendedores. Eu acho que eu puxei isso do meu pai. Meu pai, desde quando eu me conheço como gente em Taguatinga, ele sempre fez parte da Associação Comercial de Taguatinga. Ele chegou até a vice-presidência lá, só não foi presidente porque não quis. E ele me chamou para ir para a Associação Comercial do Distrito Federal, isso já em 80, 90, na década de 90, 90 e poucos, 88. Ele me chama para ir para a Associação Comercial, eu fui e fiquei lá até 95, como diretor. Eu fiquei 2 anos sem ser diretor, depois 5 anos diretor da Associação Comercial, até ser chamado pelo meu padrinho lá na CDL. A CDL é a Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal. O que a Câmara faz? Nós cuidamos do SPC, o Serviço de Proteção de Crédito, conhecido tão fadado SPC, né? Então, a gente cuida do crédito das pessoas do Brasil, né? Que hoje é a SPC Brasil, a gente faz parte do sistema maior, que nós somos a CDL, nós temos as federações e nós temos a confederação. Então, nós temos 1.500 CDLs no Brasil, 27 federações e uma confederação. E desse todo, a gente tem um braço, que é uma empresa, SA, que é o SPC Brasil SA, o SPC SA, que a gente é acionista, Brasília é acionista dessa empresa, e é onde a gente ganha o nosso ganha-pão lá da entidade. Nós não recebemos um salário nenhum, somos pro bono, somos voluntários. Eu entrei lá em 95, eu saí em 2024, dia 31 de janeiro, fiz quase 30 anos de CDL, trabalhando para a Sociedade Logista de Brasília e, consequentemente, para a Sociedade de Brasília. Porque a gente cuida do SPC, a gente cuida das lojas, cuida da segurança do lojista, a gente faz o trabalho institucional na entidade, defendendo os interesses dos lojistas de uma forma gratuita, de uma forma de servir a sociedade. Né? A gente é líder, mas é um líder servidor. A gente serve a sociedade através do nosso trabalho fora da nossa empresa. Muita gente fala, mas você vai perder seu dinheiro, perdendo seu tempo lá. Não perco meu tempo. Eu estou fazendo o que o meu coração, minha criação me fez pensar assim. Eu tenho que cuidar da minha família, cuidar da minha empresa e depois cuidar um pouco da parte social, institucional, que é a CDL, e social também, que a gente tem uma fundação, a Fundação CDL, que faz um trabalho maravilhoso em Brasília, é pouco conhecido, mas é um trabalho de uma entidade que não recebe um centavo de verba pública, a gente que mantém a entidade, ela cuida dos 12 orfanatos, hoje não é mais orfanato, é casa de acolhimento. Sim. E essas casas de acolhimento têm todo tipo de situação de vulnerabilidade de pessoas, né? Então, a gente ajuda essas pessoas da melhor forma possível. Fazemos o Natal delas lá no Nicolândia, é o 2º ano no Nicolândia, faz o Natal com todas essas, foram 800 crianças lá esse ano. Cuidamos de várias, da parte dentária. A gente tem uma van com um consultório dentário, então a gente cuida de todos os dentes dessas crianças, chama-se Cativando Sorrisos. Cativando Sorrisos. Então, tem vários projetos. Vários projetos. E a CDL tem essa parte institucional junto ao governo,
né, que faz os trabalhos de melhoria da cidade, a questão da W3, nós ajudamos a revitalização da W3, fizemos um livro, inclusive o final foi um livro sobre isso, né? Lançamos esse livro há uns 2 anos atrás, sobre a história do comércio na W3, sua história, seu crescimento, sua decadência e sua revitalização. Vai dar certo? Não sei. A gente não sabe, mas a gente deixou a base para que a coisa acontecesse. Eu quero que você conte para a geração que não teve a oportunidade de conhecer, né, o que foi a W3, como era, né, os principais comércios do Brasil, o que era a W3. E o livro ele conta isso, né, como ela foi acabando. Eu tive a oportunidade também, né, de entender toda essa história e pode ter certeza que ouvir cada um de vocês ali, depois que eu validei o business, o negócio, né, do consultório aberto, desde lá eu tinha já o projeto do Páginas Amarelas. E é muito bom, porque eu ouvi o Wagner por muitas horas, a esposa, eu conheci os princípios e valores dele, porque a gente tinha que fazer um vídeo, ainda teve um vídeo escondido que era de homenagem dos outros diretores, e só assim você vai conhecendo a pessoa, entendendo, e poder contar isso para quem não teve a oportunidade de conhecer, porque é a nossa história, é a história de Brasília, né? Eu acho que quem tem... Eu tenho 47 para baixo, fui procurar emprego na W3, quando eu me formei em magistério, naquelas escolas que eram todas ali, trabalhei em shopping, fui vendedora, trabalhei na Souza Cruz, eu trabalhei bastante, né? Eu era aquela da carteira assinada, um monte de vezes. Hoje é bom, né? Hoje dá para contar. E então ouvir isso, né? Poder compartilhar um pouquinho, né, do que era. A gente já está indo para os momentos finais, porque tem tanta, como você falou, né? Tem tanta coisa. E aproveitando essa fala, eu vim empreender de fato, porque eu fiz minha transição de carreira de 10 anos do corporativo, né? Sempre ali na gestão, em 2015. Quando eu voltei para o Brasil em 2017, aí eu já voltei com a IGC, que era uma empresa de treinamentos, né? Trabalhei em Boston por um instituto onde fiz todas essas formações. E aí, na pandemia, houve uma brutal mudança, porque eu era totalmente do presencial, né? E aí foi essa migração para o online, até que hoje estou aqui de fato, né? Me vendo como empresa crescendo, aumentando, né? Os colaboradores. Então, ver, né? Alguém que consegue estar, que tem tanta gente que é desacreditada e desencorajada a empreender, e só empreendendo de fato a gente vê, né, os desafios que são no dia a dia. Então, esse local é um local onde a gente possa conhecer, porque tem tanta coisa que fez parte, né? E não é justo esquecer a história, quem veio antes. Quando a gente não honra, porque qual é a história da cidade? Brasília é nova. Novíssima. Né? Então, eu quero deixar esse espaço, porque como eu sou nova no empreender, o meu grande network não é aí, né? Por mais que a gente vai conhecendo um e outro, eu agradeço por você ter aceitado o convite de vir, mas que esse lugar é para essas pessoas que têm responsabilidade, propósito, um bom serviço, porque hoje em dia você não confia. A gente ouve o tempo todo que o Brasil é péssimo em serviço, que você não tem atendimento, que o vendedor não olha no seu olho. Então, cadê essas empresas? Né? As páginas amarelas lá atrás, a gente buscava ali aleatoriamente, mas hoje é esse acervo que eu quero gerar. Então, que sejamos, né, corresponsáveis em trazer quem é bom, quem tem história para contar, quem precisa se divulgar, porque os empresários, eles têm os cortes. Primeiro eles têm o link no YouTube contando a história, qual o diferencial deles, porque essa história ela é sua, para que o próprio consumidor tenha oportunidade de entender, de saber quem é. Eu compro na Vulcão, né? Essa semana eu precisei da pistola, que eu não lembro, como que é o nome? Do compressor. E aí mandei a mensagem lá. Então, sempre que a gente pensava em borracha, colchonete, eu comprei inúmeros para os treinamentos. Eu vendo essa espuminha também, de acústica.
Olha ele vendendo já. Sério? E eu tenho que você viu ali que tem umas precisando arrumar? Então, é isso. Sempre tem uma coisinha que eu vendo. Que você vende, né? Sempre tem. Do rodízio, estou vendo ali que eu vendo, do carrinho, o rodízio para rodar ali o carrinho. Eu vendo a cola, eu vendo a espuma, eu vendo o pé dessa cadeira. Então, tudo. Eu sempre tenho um negocinho para. De uma casa, eu tenho uma coisa para vender. Olha que maravilha. Importante isso, né? Então, por favor, que se estenda, porque você conhece bastante, né? Você lutou por essa causa e tem gente que não tem a oportunidade de se divulgar, de ter um material de qualidade. Você sempre esteve à frente nisso, inclusive na saída você fez um estúdio de podcast, né? E sempre teve essa ideia. Então aqui é um lugar de fato onde as pessoas, eu espero que seja um local de credibilidade, que quem vem aqui é alguém que realmente presta esse bom serviço. E não é só sobre uma grande história, né, de sucesso e prosperidade, porque quando a gente fala em prosperidade, hoje eu tive a oportunidade de conhecer, a prosperidade é total. Sua esposa é a primeira esposa, os filhos, né? Então, inclusive foi uma das coisas que você falou. Em primeiro lugar, é a família. Seu negócio, depois a parte social. Aí tem que fazer. Os três sempre tem que andar junto. Né? Porque eu fiz isso por causa do meu pai sempre foi, eu estou seguindo. E meu filho, coincidentemente, é hoje o coordenador geral da CDL Jovem em Brasília. Hoje ele está até no Rio, ele representa o DF, então ele está no Rio, dando o tempo dele, da empresa dele, da mulher dele, para a sociedade estar lá tratando de assuntos da CDL Jovem Nacional. Eu me estiquei, mas falei sobre a W3, né? Conta só um pouquinho desse inteirinho para a gente ir para os momentos. Era W3, tá, vamos lá. W3. Inicialmente, W3 era para ser voltada para W2. O projeto era voltado para a W2. Você lembra, você já foi lá na 207, 206 Norte, 205, 206, 207 Norte, que o comércio é voltado para as quadras? Sim. Aquela quadra, aquilo era a concepção antiga de Brasília, anteriormente era aquilo ali. Foi feita na planta inicial. Na planta inicial, onde você estaciona, é o fundo da loja. A loja é voltada para as quadras. O projeto era esse. Em toda Brasília, na Asa Sul, aquela parte que você para ali era o fundo da loja. A loja era voltada para o bloco. Só que o dia a dia mudou aquilo ali e fez com que a gente vê hoje, né? A loja voltada para frente e o carro parado na frente. Então, a W3 foi essa concepção, depois mudou a concepção para ser voltada para a W3, e como na época nós não tínhamos shopping. O Conjunto Nacional é de 70, o início do Conjunto Nacional, 1970. Então, você tinha a W3 como a avenida, o shopping de Brasília era a avenida W3. Então, ali andavam pessoas de terno, gravata, você tinha aquele monte de gente andando na W3, porque eram várias lojas, o comércio todo estava ali na W3. Então, você tinha... eu tenho fotos lá com cada veículo, né? Aqueles táxis antigos, Fusquinha, Kombi, parava lá para pegar passageiro e todo mundo, aquelas mulheres com aqueles vestidos grandes da década de 60, né? Então, aquilo ali era lotado de gente. E aí, o que aconteceu? Com a mudança das coisas, o avanço da tecnologia, avanço da modernização do comércio, para você ficar mais confortável, mais segurança, aquela coisa foi se concentrando dentro de um ambiente único, fechado, com segurança, com ar-condicionado, que é o shopping. Então, o shopping cresceu por quê? Ele precisava de um lugar onde concentrasse tudo, mas dando você segurança, dando você todo tipo de conforto, dando alimentação, dando os produtos diferenciados e entretenimento. E com estacionamento, e além do entretenimento. Então, aquilo foi crescendo no Brasil, cresceu demais, né? Nos Estados Unidos até já está caindo, chegou a crescer, depois já está com outra visão, então isso é outro assunto. Então, você tirou aquele público da W3 para esses shoppings. E as entrequadras pegou o resto. O restinho que tinha da W3 de público ficou nas entrequadras.
E a W3 ficaram lojas muito grandes, loja de 5 metros por 40, então aquilo, para um pequeno lojista, é muito grande, o aluguel ficava caro. Então ela foi Perdendo. foi decaindo, foi uma decadência total. Aí vem o morador de rua, vem o pichador, vem a falta de segurança, vem quem que vai andar ali? Então, um ambiente sujo. E aí, com o trabalho dos comerciantes da W3, que começou lá atrás, em 96, foi mais de 5 anos atrás, eles se reuniram, inclusive o presidente da CDL na época, Zé Carlos, mais os outros lojistas se uniram e começaram a tratar isso junto ao governo, até chegar no governo do Hollenberg, o Hollenberg licitou e o governo do Ibanez abraçou a ideia. E é quando eu entrei e a gente terminou essa revitalização da W3, tanto do lado comercial como do lado residencial, e a tendência era começar a revitalização do W3 Norte esse ano. Eu não sei como é que está a situação. Né? Agora, com a disputa eleitoral, acho que vai ficar muito apertado. Esse ano. Mas era para fazer a mesma coisa na Asa Norte. Então, a gente fez esse trabalho, fizemos a parte da revitalização da Hélio Prates Norte, lá que vai Taguatinga até Ceilândia. Então, esse é outro trabalho que a gente participou, ajudou. Né? Então, a gente, na parte institucional, fez muita coisa, tanto na institucional como na parte social, com a fundação, e na parte do empreendedorismo jovem, que é dando oportunidade aos jovens lojistas e se associarem à CDL Jovem, para aprender também, junto com a CDL Master, do dia a dia da interação do lojista com a sociedade e com os futuros progressos da tecnologia. Você disse que ali aos 8 anos já pulsava empreendedorismo, me respondeu que não seria outra coisa se não fosse né, empreendedor. E hoje, além da Vulcão da Borracha, além de continuar né, no conselho da CDL, você está empreendendo em mais alguma coisa? Eu parti para o turismo rural. Então, a gente tinha uma área lá no Lago do Corumbá 4, uma área de lazer, para tomar cachaça no fim de semana. E aí, com a necessidade da mudança da visão da população de querer verde, querer natureza, de querer ver a vida selvagem, querer ver pássaros, animais, querer estar num ambiente sem ser cidade, isso está crescendo demais no Brasil. Então, o que aconteceu? Locais, cidades pequenas aqui ao redor de Brasília, como Pirinópolis, está bombando de crescer, a Chapada, lá está crescendo demais. Então, a gente viu uma oportunidade de explorar essa parte de turismo, fazendo a nossa reserva Baru, que é uma casa de locação temporária, de sexta a domingo ou de terça a quinta. Então, a pessoa com a família, até 20, 30 pessoas, a gente loca a casa, dá toda a infraestrutura, de cama, banho, cozinha, a pessoa leva o alimento e leva a sua bebida. A gente tem como acolher todos, né? Tem com conforto, ar-condicionado, ventilador, a estrutura de piscina, a sala de jogos, o visual que a gente tem do lago, que é um dos mais bonitos de Brasília, que eu tenho o pôr do sol e o nascer do sol dentro da área da piscina. Então, eu fiquei 6 meses estudando a localização da casa, com sombreamento, que eu olhava no SketchUp do Google, como é que é a sombra durante o ano inteirinho, onde que ela pegava a sombra, até posicionar a casa para poder eu ter sombra e visual de pôr do sol e nascer do sol. A gente fez um lugar aí até uns a 30 metros de altura do lago, então dá para ver um visual muito bonito, e a gente não tem aquele condomínio de casas em volta. Nós temos poucas casas, que lá é um condomínio rural. Então, são 2 casas a 500 metros de distância, o resto é verde e água. Então, você está num ambiente rural e de verde e natureza. Né? Você não está num ambiente, às vezes, você está num ambiente aqui, tem uma casa aqui, tem uma casa ali, tem um prédio ali, tem um barulho ali, tem um cara fazendo bagunça ali, então você fica perdido. Você voltou, você sai do ambiente urbano para outro ambiente urbano. E sempre a locação é para a família inteira. A gente não loca separado, porque dá privacidade à pessoa. Você vai com seus amigos, sua família. Eu quero comemorar meu aniversário, minhas bodas, quero casar lá, eu tenho igreja lá, tem igrejinha. Dentro do seu Dentro da minha área tem igrejinha, e tem a igreja principal, que é a Nossa Senhora dos Navegantes, na entrada lá da nossa área, que nós construímos também. A igreja para 200 pessoas, já é filial da Matriz de Lusiânia. Então, a gente tem salão paroquial também para festas lá, tudo.
Isso que a gente construiu para a sociedade de lá. Agora nós temos uma igreja, tem a área para casamento ao ar livre, então dá para fazer muita festa. E a ampliação agora com o mirante que nós estamos fazendo, o mirante vai ficar 45 metros acima do nível do lago, então vai dar para ter um visual. Eu subi ontem lá, deu um visual maravilhoso, maravilhoso. Até eu fiquei emocionado, tão bonito que é. O que ainda te motiva de querer continuar, de querer crescer? Quais são os seus motivadores? Não, eu gosto de ganhar dinheiro. Né? O dinheiro que me motiva. Eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de sentir prazer de construir alguma coisa. Né? Às vezes tem que ganhar dinheiro também, né? Não é só. Não. Tem que ganhar dinheiro porque você não consegue construir, você não consegue empregar. Viajar, que é meu outro hobby. Eu quero conhecer 100 países, já conheço 70, então faltam 30 países. São quantos países no São total que 190. Tem? Uau. Mas eu conhecendo 100, eu ainda não fui à África, você vê, só a África tem uns 50, ou mais, né? Então, tem muita coisa para conhecer. Então, eu vou conhecer meus países, não conheci mais por causa da pandemia. Então, é viajar, construir, eu adoro construir. Eu tenho mais de 10 mil metros quadrados de obra que eu já fiz. Eu e o mestre de obra. Quer dizer, eu aprendi a construir assim, né, desde pequeno. Desde quando meu pai construiu a casa, a gente morava de aluguel, e quando meu pai fez a casa, eu ficava todo dia acompanhando a obra. Então, eu aprendi tudo de obra. Eu sou autodidata de obra. Então, eu fiz um prédio de 5 andares, só eu, mestre de obra. O engenheiro só ia lá para ver a ferragem uma vez por bimestral. Ele olhava, tá, beleza. E o resto eu e o pedreiro. Então, eu aprendi tudo em construção. Então, eu adoro construir. Se falar comigo de reforma, é comigo. Tem gente que detesta a reforma. Ah, reforma, meu Deus, esse apartamento reformando, casa reformando. Eu adoro. Eu adoro a reforma, porque eu tiro de letra. Eu tenho a paciência enorme com obra. Um colaborador de obra. A pessoa com um nível pequeno de conhecimento, conhece o negócio de fazer, mas de ter cultural é muito, muito pequeno. Então, é pessoa muito explosiva, às vezes não tem educação. Então, eu sou flexível, então eu levo todo mundo na conversa e não tenho bate-boca com ninguém. Então, por isso que as coisas dão certo. É a mesma coisa que eu tenho com meus funcionários. Então, você acredita que o seu relacionamento é a sua principal característica para estar? Muito, também. É importante. Relacionamento é importante. A Luciana sempre fala para mim como é só você mesmo para aguentar desaforo e não ficar nervoso e tal. Eu nem entro aqui, saio aqui, e assim que a gente vai vivendo. Sou calmo, muito calmo, tranquilo. Tem que ter tranquilidade, senão você pifa, né? Você dá um burnout aí, você fica louco. Como é que você gostaria que a Vulcão da Borracha fosse lembrada? Uma empresa onde aqui você encontra. Você vai lá, você encontra de tudo para a sua casa, de manutenção de sua casa, de sua empresa, da sua fazenda, de tudo, do seu carro. Você encontra um negocinho lá, eu tenho. Sempre tem um negócio para você. Seu negócio, sua casa, sempre tem. Foi desse jeito que a gente teve esses tantos de itens que a gente chegou a ter. Né? Sim. E você, como empresário, como quer ser lembrado? Uma pessoa que fez acontecer, deixou um legado com a família, deixou legado, a experiência de vida para a família, experiência de vida para meus colaboradores, né? E a parte institucional, a experiência de ser líder, servidor, servir a sociedade através do trabalho voluntário que eu fiz por 30 anos, tanto na associação, 30 anos na CDL, mais 7 na Associação Comercial, são 37 anos de trabalho voluntário, sem ganhar R$1, nem nada lá, todo mundo voluntário, para a sociedade, ajudando a sociedade. Inclusive aqueles que criticam a gente ajuda, porque é a função nossa fazer o bem para os outros, porque você fazendo o bem, você vai ter o retorno em dobro. Sim. E nada melhor que fazer o bem. Porque mesmo sem retorno de uns, você vai você vai se sentir melhor. Sim, com certeza. Último bloco, porque é muita conversa com o Wagner, tem que vir umas 4 vezes de tanta coisa, o quanto é bom, né, ouvir e aprender. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Trazer pessoas que, de fato, falam do que vivem. Porque enquanto você continuar ouvindo, né, o guru
que quer te ensinar como fazer e nem ele mesmo tem, a internet, ela é maravilhosa, mas lá você escreve o que você quiser. Referência, o número 1, né? Cria mais empregos do que a IA está retirando. Você fala o que você quer. A bio aceita tudo. Agora, sentar, contar. E aí, como é que fez para continuar? Uai, não pode gastar mais do que ganha. E é isso, não mudou. Então, tem muita gente assim. Eu espero mesmo que esse lugar, através de você, outras pessoas venham para aqui, esse jovem, para que a nossa voz possa chegar e entender que é simples. É atender bem, respeitar o cliente, saber o que o cliente quer, né? Você trouxe aí conhecimentos que são básicos. E muitas Ainda vezes conheço você... Conheço pouco. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Eu adoro astronomia, que eu vejo no YouTube, astronomia, música e as notícias gerais. Então, a gente tem no YouTube, você tem nas redes sociais, uma forma de você se fazer uma pós-graduação do seu conhecimento. Porque antigamente você tinha concentração de informação. Hoje você está descentralizado a informação. Descentralizando a informação, você vai conseguir ter uma opinião diferente daquilo que o pessoal queria te impor em você antigamente. Não, aquele cara fala a verdade. Não, esse ali está mais ou menos. Aquele ali, ele joga muito. Então, você tem comparativos de opiniões que a rede social trouxe, que né? antes era alimentado. Que você era alimentado por uma concentração de mídia exclusiva. Ele fazia a sua cabeça. Hoje, não. Você descentralizou aquilo, né? Melhorou, e você tem uma condição de você ter visões diferentes. Basta querer, né? Basta querer. Eu vou fazer uma pergunta antes da última, né, do bate-bola, do nosso quadro, que é a última página. Wagner, em algum momento você pensou, o governo, a economia ficava ouvindo, né, analisando isso, porque o seu negócio dependia exclusivamente daquilo ali? Como que é o seu pensamento nesse sentido? A gente vê todo dia isso, porque o comércio é bombardeado por todos os lados. Você tem o e-commerce, você tem a parte de tragédia ambiental, você tem o governo com fiscalização e com imposto, você tem o seu colaborador, às vezes, que está atrapalhando, você tem vários aspectos em cima de você, né? E o governo, às vezes, faz políticas que não deixam a gente se evoluir do jeito que a gente quer evoluir. Mas aí você vai morrer por causa daquilo? Não. Você vai adaptar seu negócio no ambiente que estiver hoje. Se hoje está mais ou menos, se hoje o comércio está em decadência em termos de evolução, às vezes, né, o meu segmento mesmo está em queda, mas tem outros segmentos que estão subindo, outros segmentos estão estagnados. Então, a gente cresceu ano passado o comércio no varejo ampliado, cresceu um pouquinho, mas não está bom. Né? Nós estamos num crescimento muito lento. Poderíamos estar crescendo mais se a gente tivesse um desenvolvimento melhor do país. Então, a gente tem que adaptar o que a gente está vivendo e inovar todo dia. Se você chega Antigamente, a inovação era anual, era 6 em 6 meses. Hoje, você tem que chegar na sua loja, o que eu vou fazer para melhorar hoje? Você inovar todo dia. Todo dia você tem que inovar. O que eu tenho ali que eu posso vender, que eu posso negociar, que eu tenho que melhorar? Se você não fizer isso, você vai ficar para trás. O seu concorrente vai fazer, o e-commerce vai te comer um pedacinho do seu negócio, o outro vai tirar. Então, você tem que adaptar o seu negócio à nova realidade que está o país, independente de governo A ou B. Você tem que viver aquilo ali. Reclamar, todo mundo reclama. Infelizmente, vai ter reclamação, mas e aí? Você vai resolver? Você não vai conseguir resolver. Você vai ter que votar e dar certo a pessoa fazer. Então, enquanto isso não chega, tenta fazer do seu negócio a melhor forma possível de você ganhar o dinheiro, ou estabilizar, ou fechar de uma vez. Porque, às vezes, você... eu vou fechar só no ano que vem porque está muito ruim. Pensa bem, às vezes você tem que fechar agora para você não ter que ficar com a dívida monstruosa daqui mais um ano.
né? O fechamento de empresa também é outra coisa que a pessoa tem que pensar, tem que ser inteligente. Não está dando certo, está tentando isso, tentando aquilo, fecha que você vai ter lucro. E quanto mais cedo você fechar seu negócio que não dá certo, menos problemas você vai ter pela frente. E para a família. E outra, não vai, você deixando aquilo postergar, você vai dar problema não só para você, para sua empresa, para seus funcionários, para o governo, para a sociedade e principalmente para a sua família, que é ela que vai sofrer. Vai sofrer porque não vai ter, às vezes, verba para poder ajudar seu filho, para poder educar seu filho, para um problema de saúde do seu filho, da sua mulher, etc, etc, e seu também, da própria pessoa. Sim. Maravilha. Muito, 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 muito obrigada. Vamos para o momento final aqui. E última página, agora é um bate-bola. A resposta é curta. Uma palavra que define seu negócio. Aqui você encontra. Boa. Um erro comum de quem empreende. Sonhar demais. Sonha com o pé no chão. Sonhar acima da sua capacidade. É bom, mas você tem que ter o pé no chão. Algo que você aprendeu errando. Errando? Gente, quando você quer empreender, a ânsia de fazer aquilo, às vezes você não programou aquilo da forma correta, aí você fez errado. É igual você abrir uma loja e fechar. Eu já passei por isso, já quebrei, então você já passei por tudo. Então, às vezes, você não é aquilo que você quer, aquilo que você esperava alcançar, que você vai alcançar. Então, você tem que programar, planejar antes. E outra, você tem o Sebrae aí para poder ajudar. Eu até esqueci de falar. O Sebrae ajuda muito o pequeno empreendedor. Você está começando hoje, vai até o Sebrae, procure se informar, faça o planejamento do seu negócio lá no Sebrae. Eles têm técnicos, têm todo o aparato disponível para você e de graça para você aprender e para empreender. Oh, que maravilha. Boa. O que nunca pode faltar na empresa? Gente, capacidade. Cliente. O que ainda te motiva todos os dias? O meu sonho é de crescer, de vender, de poder construir. Poder construir. Poder construir o meu negócio, poder construir, fazer a atividade que eu gosto, que é sempre fazer novos projetos dentro da minha área, não desfocando. Porque você tem que focar também, não desfoca, não. Às vezes você tem um projeto ali, aí o cara está pensando em outro ali, vai naquilo ali, foca no que você quer. Aí o sonho em cima daquilo ali vai ficar mais positivo e mais alinhado, mais planejado, sem arestas para você ter que depois gastar tempo tirando arestas do lado que você não deveria fazer, né? Maravilha. Vou ler um manifesto, né, baseado na Vulcão da Borracha, né, no pouco que você trouxe aí de insumo para as respostas, né, do relatório que eu pedi, do formulário. Vamos ver se faz sentido com a Vulcão da Borracha. Se esse negócio falasse, eu não nasci grande, nasci necessário. Cresci em prateleiras organizadas, decisões difíceis e na coragem de não enganar o cliente. Não vendo só peças, resolvo problemas, porque negócios que duram não sobrevivem de promessas, sobrevivem de verdade. Exatamente. É isso, você falou tudo. Hoje, se todo mundo for por essa linha aí, os negócios vão... Praticamente o que a gente conversou aqui é o resumo de tudo. Você tem que focar, planejar. Se você é empreendedor, se você quiser ser empreendedor, tem condição também de empreender. Vai lá para o Sebrae, que ele vai te ajudar a ser empreendedor também. Sim. Wagner, obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada pelo quanto você ajudou a cidade, pelo quanto você trabalhou. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho onde os fatos estavam ali, onde eu podia entender até aquele momento. Eu não entendia o que era, né, a Câmara, o que é alguém se movimentar em prol de construir algo que não tem nada a ver com ele. Talvez você podia estar em casa, descansando. Então, eu acho que essas pessoas inconformadas, né, que são convictas e que querem crescer, e para a gente crescer, o todo tem que crescer. E foi muito bom poder conhecer sua história, sua família, um pouco mais da CDL, né, o corpo diretor
que falou muito bem de você, e eu me lembro como, né, hoje, que a liderança que você exerce, inclusive na CDL, a principal palavra, né, é que todos participam. Uhum. A participação, né, de todos, a divisão nas decisões, ou seja, a flexibilidade que você Tem que ser traz. isso, tem que ser flexível com tudo na sua área, até principalmente dentro de casa, né? Dentro de casa tem que ser flexível. Eu agradeço você, Carol, por ter me convidado a participar aqui no seu novo projeto aí, da Páginas Amarelas, né? E que isso aí sirva também para os novos empreendedores que às vezes não têm a oportunidade de poder aqui contar a sua história, né? Poder assistir a história de as pessoas que fizeram acontecer, ou os desafios que elas tiveram, aprender não para evitar erros no futuro assistindo o programa, né? Tem muita informação que a gente passa, que todo mundo que sentar aqui vai passar informação nova para você aprender. É igual o canal de YouTube de informações, você sempre vai estar aprendendo. E nós estamos no YouTube. A Casa das Pontes está de parabéns por esse projeto. E eu agradeço mais uma vez. Obrigado pelo convite, Carol. Eu que agradeço. Obrigada. E, como sempre, vou deixar aqui na descrição onde encontrar o Vulcão da Borracha, a reserva Baru, não é isso? Espero que você compartilhe, se inspire e até a próxima página.